Paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Tenho aqui mais uma palavra de fé para você nessa noite, a qual o Senhor colocou em nossos corações. Espero que Deus possa abençoar você e sua família. Amém? Meus queridos, de antemão quero pedir que nos ajude compartilhando esse vídeo com seus contatos, com alguém que esteja precisando ouvir uma palavra do Senhor. Deixe também o seu like aqui e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Amém? Meus amados, temos nesta noite uma palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações, que está no livro de Efésios, no capítulo 6. A palavra do Senhor, pelo apóstolo Paulo, ela nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Amém? Meus amados, para que possamos entender essa palavra, é necessário nos debruçarmos sobre a Escritura Sagrada, sobre a Bíblia. É preciso usarmos a Bíblia Sagrada como um instrumento de fé, como uma bússola para a nossa vida, como algo que nos direciona um norte, um sentido ao qual você deve seguir. A palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo, ela diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Amados, o que são esses dias maus que o apóstolo Paulo se refere à igreja de Éfeso, que ele adverte a igreja de Éfeso? Por que os dias maus? E por que a igreja de Éfeso? Tendo em vista que o apóstolo Paulo, ele escreveu a inúmeras igrejas. Tem várias epístolas, várias cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Porém, foi a igreja de Éfeso que Paulo disse que dias maus, dias difíceis, dias de luta, dias de perseguição estavam por vir. Observando a Bíblia Sagrada, amados, nós podemos encontrar que o apóstolo Paulo, por muitos anos da sua vida, ele viveu em Éfeso. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja firmada na fé, era uma igreja firmada na palavra, na doutrina de Deus. A igreja de Éfeso teve não só como Jesus Cristo a sua coluna da sua igreja, mas esteve também como grande incentivador da palavra de Deus o apóstolo Paulo, a qual no primeira epístola de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2, o apóstolo Paulo se refere ao pastor da igreja de Éfeso, Timóteo, como filho na fé. E quando você chama alguém de filho, é quando você tem uma convivência com essa pessoa, quando você tem um amor por essa pessoa, diferente das demais. E ele adverte a essa igreja, a Timóteo, que era pastor dela, dizendo: dias maus estão por vir. O apóstolo Paulo poderia ter advertido a igreja de Colossos. Você pode ver no capítulo 3, no verso 25 de Colossenses, que Paulo, ele adverte a igreja de Colossos. Ele diz: quem pratica a injustiça vai receber como paga a injustiça que praticou, e não há acepção de pessoas. Então, meu querido, eu quero dizer para você nessa noite, amados, você que pratica a injustiça vai receber como paga a injustiça. Essa é a advertência que Paulo ele leva para a igreja de Colossenses. Mas o que é praticar a injustiça? Nós podemos ver diversos atos na nossa vida, no dia a dia, aonde você pratica a justiça ou você pratica a injustiça. Nas mínimas coisas da nossa vida, nós podemos ver isso. Por exemplo, se você vai no mercado fazer uma compra e a moça do caixa te dá um troco a mais e você não devolve, você vê, você coloca no bolso e você vai para casa. Você já deve ter visto isso acontecer. Isso é uma injustiça, porque você sabe que você está prejudicando aquela pessoa.
e mesmo você sabendo que você está prejudicando essa pessoa, você não devolveu. O que você vai receber em troca? A injustiça. Amados, se você faz um negócio, você está negociando com alguém e você paga propina para um ou para outro, em cima desse negócio que você está fazendo, para que você possa se beneficiar, o que diz a palavra do Senhor em Colossenses 3:25? Ela diz que você vai receber injustiça, como troca dessa injustiça que você está praticando. Porém, meus queridos, não é a igreja de Colossenses que Paulo adverte que dias maus estão por vir. É a igreja de Éfeso, era a igreja firmada na fé. Paulo também adverte a igreja de Tessalonicenses. Paulo adverte a igreja de Tessalonicenses inúmeras vezes. Paulo adverte em 1 Tessalonicenses 3:10 sobre a falta de fé. Meus queridos, quando não há fé, quando você não crê no Filho de Deus, você não crê que você vai receber uma bênção, que você vai ser abençoado, que você vai receber um milagre, você está indo para a igreja só por ir, porque você acha bonito, porque você tem um outro interesse, Deus ele não vai operar, porque você não crê, você não tem fé. Amados, Deus ele adverte a igreja de Tessalonicenses sobre a prostituição. Está lá no capítulo 4, no verso 3. Paulo ele adverte dizendo: abstenhais da prostituição. Então, meus queridos, tomai cuidado. Paulo ele faz inúmeras advertências. Lá em 2 Tessalonicenses 3:6, Paulo ele adverte a respeito das pessoas que andam desordenadamente. O que é andar desordenadamente, amados? Andar desordenadamente, em algumas traduções você vai achar como relaxadamente, que vai ser a mesma coisa. Meus queridos, é você fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Se der para ir hoje eu vou, se não der, amém, Deus me entende. A igreja inúmeras vezes, se der para dar o meu dízimo hoje eu dou, se não, amém, Deus me entende. Quantas vezes nós vemos a igreja pedindo doações, irmãos necessitados, irmãos que precisam de doações, precisam de uma cesta básica, precisam de uma ajuda, e a gente, se sobrar eu levo 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar. Meus queridos, quem vive com sal e açúcar? Então, meus queridos, é preciso fazer a obra de Deus com ordem e decência. Irmãos que vão para a igreja vestidos de qualquer jeito, o que o apóstolo Paulo diz? Apartai-vos desses irmãos que não acrescentem nada. Então Paulo ele adverte, meus queridos, em várias partes de Tessalonicenses. Se você tiver um tempo na sua casa, reserve aí 1 horinha, 2 horinhas, são livros pequenos, 5, 6 capítulos, leia para você poder entender, porque a própria palavra do Senhor ela nos diz: erramos, mas erramos por falta de conhecimento. Meus queridos, em 2 Tessalonicenses também, o apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, ele nos adverte, ele diz aos preguiçosos. Paulo, ele é bastante duro nas palavras, quando ele, lá no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículo 8, 9 e 10, quando Paulo diz: amados, se você tem preguiça de trabalhar, seria bom que você também não comesse. Ele chega a ser duro, enfático nessas palavras, mas é a mais pura verdade, amados. Porém, não é a nenhuma dessas igrejas que Paulo adverte que dias maus estão por vir. É a igreja de Éfeso. Na igreja de Coríntios, que era uma igreja problemática, no capítulo 13 de 1 Coríntios, do versículo 1 ao 13, Paulo ele nos adverte a respeito da falta de amor. Amados, é necessário que tenhamos amor um pelos outros. A própria palavra do Senhor ela diz: orai um pelos outros. Quantas vezes você vê irmão na igreja
Ah, mas eu não gosto dele, que ele é muito ignorante. Ah, mas eu não vou com a cara dele. Amados, é necessário adquirirmos o dom do amor. O que seríamos de nós sem o dom do amor? Porém, meus queridos, é lá no capítulo 6 de Efésios que Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque os dias maus estão por vir. Eu não estou aqui antes que você diga que eu estou amaldiçoando a sua vida, não, muito pelo contrário, não estou amaldiçoando a sua vida. Queria eu poder pôr a mão na sua cabeça agora, orar e te abençoar. Amados, o apóstolo Paulo, ele está advertindo e dizendo que dias difíceis estão por vir, e é lícito que você passe por provas, por luta, por dificuldade, porque, meu querido, eu já te adverti de antemão, que se alguém te chamou para a igreja dizendo que a sua vida ia ser de vitória em vitória, de glória em glória, eu já te digo, não é dessa forma, mentira para você. Aqui na igreja também há lutas, há batalhas, há guerras espirituais travadas diariamente. Porém, a diferença é, quando você está revestido da armadura de Deus, você passa por essas lutas dando glória, você passa por essas lutas cantando vitória, porque você sabe a quem você serve. Você serve ao Filho de Deus, você serve ao Senhor dos Exércitos, ao Deus, o dono do ouro e da prata. Então, meu querido, seja lá qual for o problema que você tem passado, que você está passando, lembre-se do que Jesus Cristo disse, lembre-se da promessa que Ele nos fez, lembre-se que Ele diz: na terra, neste mundo, passareis por aflição, mas eu venci, você também vencerá. Meu querido, o que é um dia mau? Um dia mau não é aquele dia que você está em casa com a sua família contente, satisfeito, dando risada. Esse não é um dia mau. Um dia mau não é aquele dia que você está em casa e de repente você esqueceu de pagar a conta de luz ou de água e a empresa chega para cortar. Isso não é um dia mau. Um dia mau não é aquele dia que você vai fazer compra e você não pagou a fatura do cartão e o seu cartão não passa. Não. Isso não é um dia mau. Você sabia que você não pagou e que isso iria acontecer. Um dia mau não é aquele dia que você sai com o seu veículo e você não fez manutenção dele e o seu veículo quebrou. Não. Isso não é um dia mau. Isso é a manutenção do seu veículo. E você tem que saber que precisa fazer. Um dia mau é aquele dia que você está em casa com a sua família, sentado no sofá, contente, satisfeito, e de repente você recebe uma notícia: um ente querido seu faleceu, e não há mais o que fazer, faleceu. Esse é um dia mau. Um dia mau, meu querido, é aquele dia que você vai no médico só fazer um exame de rotina e você recebe uma notícia ruim: um câncer de próstata, um câncer de seio. Esse é um dia mau. Mas lembre-se de orar a Deus, lembre-se de buscar a Deus. Quantas vezes nós ouvimos: pedimos oração ao pastor? Quantas vezes pedimos oração à irmã? A irmã ora, o pastor ora e nada acontece. O outro irmão ora, o outro ora, vamos na outra igreja e nada acontece. E aí eu te pergunto: você está revestido na armadura de Deus? Você tem se revestido da armadura de Deus? Você tem buscado a Deus? Meus queridos, essa foi a palavra que o Senhor colocou em nossos corações, para que venhamos cada vez mais a buscar a Deus, a nos revestir da armadura de Deus, porque é certo que dias de dificuldade vão vir, é certo que dias de luta vão vir, mas precisamos estar firme no Senhor, para que possamos passar por esses dias lutando, mas louvando a Deus, dando graça a Deus. Amém, meus queridos? Deus possa abençoar você e sua família. Quero te pedir para que nos abençoe compartilhando esse vídeo. Deixa aqui o seu comentário, o seu pedido de oração. Se você quer que oremos por você, deixa aqui embaixo nos comentários
que estaremos orando por você, para que Deus possa abençoar você e sua família. Tá bom? Fique na paz do Senhor e Deus te abençoe. Amém?